O que menos interessa agora é essa disputa imagética que já se vê na imprensa brasileira, do Lula derrotado pela China, ou do Lula vitorioso, o estadista que fez o Brasil voltar. Isso não interessa. Pode discutir quem quiser, ficar do lado que está, eu não tenho argumento nenhum para dizer. O que importa aqui é que, neste ponto, o que nós temos é que identificar com clareza as oportunidades e os riscos e nos focar neles. Oportunidade. Acho que o Brasil tem que pedir nesse BRICS de sempre, nesse BRICS novo, especialmente. Então, é antigo e novo BRICS, porque anteriormente o BRICS era Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na verdade, bem anteriormente mesmo, era Brasil, Rússia, Índia e China, por isso BRICS. B de Brasil, R de Rússia, I de Índia e C de China, depois que entrou a África do Sul. Mas não chegou a ficar brica. Agora entrou mais seis membros: Argentina, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. 3 coisas práticas para testar a boa-fé e ver qual é, de fato, a motivação de criar uma alternativa, não é, de um novo bloco que vai devagarinho e tal, construindo essa nova ordem multipolar. Primeiro, vamos pedir um regime de preferências comerciais e industriais para o nosso esforço de reindustrialização. Nossa política externa deve se guiar permanente e disciplinadamente, qualquer que seja a dificuldade, por um regime de preferências comerciais e industriais. De forma bem básica mesmo, regime preferencial comercial e industrial todo mundo do grupo vai poder vender, comprar entre os membros do grupo, mas só entre os membros do grupo, de forma mais fácil, mais barata, menos burocracia e tal. Quando a gente partir para nacionalizar petróleo, para estabelecer uma indústria nacional do complexo da saúde, no complexo da defesa, né, no complexo do agronegócio, porque o agronegócio é indústria para trás e para frente, defensivos, fertilizantes e apetrechos de agricultura de precisão, e para frente. O máximo de agregação de valor que se faz no Brasil é esmagar a soja e já entregar uma multinacional. E a questão da multinacional não é xenofobia nem nacionalismo bobo, é passivo externo líquido. Cada centavo de dólar investido aqui gera um passivo que o Brasil tem que remunerar para fora. Remessa de lucros, remessa de dividendos, royalties, etc, etc, etc. Se você faz uma economia só assentada no capital estrangeiro, de onde é que vai vir o dólar para pagar esse passivo externo líquido? Então, primeiro, regime de preferências industriais. Segundo, transferências tecnológicas sensíveis. A Índia acabou de botar uma sonda no Polo Sul da Lua, é a primeira que vai ao lado escuro da Lua. Gastou, sabe quanto para fazer isso? 75 milhões de dólares. Metade do que o Lula gastou de propaganda nesse período agora do governo dele, de 8 meses. Ô, irmão, isso aí é que é foda. Isso aí é que é foda. A gente tem um potencial aí, a gente tem dinheiro, a gente tem um potencial e a gente gasta, pra gente ver, né, como que o nosso político gasta o nosso dinheiro com propaganda e para enriquecer o bolso daqueles pilantras do Centrão. Porque se tu for ver aí, ele falou em 75 milhões de dólares, que foi metade do que o Lula usou de propaganda. Mas se você pegar todas as emendas aí, já passou de bilhões aí, 24 bilhões de reais. Foi bem mais dinheiro do que isso. É triste. É triste. Por isso que eu falo. Era pra gente ter colocado alguém que estivesse pensando no país, não em projeto pessoal de poder. Mas não, vocês escolheram o quê? Quem que vocês colocaram lá? Bolsonaro e Lula, para brigar um com o outro. Agora a gente tem que aguentar isso aí. Só para vocês terem uma clareza. E uma fração ínfima dos 21,4 bilhões de reais que foram distribuídos, jogados para cima no orçamento secreto e na roubalheira mais generalizada. Vai dar problema. É só esperar um pouquinho, vai dar problema. De novo. Até porque agora começamos a cutucar interesses que vão atuar, guerra híbrida, propaganda, nessas contradições aqui dentro. Não, é só anotar. Anote aí, vai tudo ficar gravado, vai começar. Né? E terceira exigência para, de novo, em direção à nova ordem mundial, regime de preferências comerciais e industriais, regime de transferências tecnológicas sensíveis, um regime de financiamento rebelde às interdições de Bretton Woods.
Quando ele fala em interdição de Bretton Woods, ele está falando do tratado, do acordo que foi feito em Bretton Woods, nos Estados Unidos, que foi definido algumas coisas, por exemplo, aceitação do dólar como moeda internacional, conversão de moedas entre os países, mas aí tem que usar o dólar como referência, criação do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e do Banco Mundial. Ou seja, esse acordo de Bretton Woods aí foi definido que os Estados Unidos ia mandar na porra toda. Então, quando ele fala aí rebelde às interdições de Bretton Woods, ele está falando basicamente para se desvencilhar um pouco do domínio dos Estados Unidos. O neoliberalismo se afirma pelo poder das ideias, pela ideologia do consumismo, mas se afirma pragmaticamente pelo controle absolutamente central das ferramentas de financiamento global. Fundo Monetário Internacional, FMI, veja o que está passando na Argentina. Veja o que está passando na Argentina. Então está ali tudo controlado, a CARF, não sei o que e tal. O Banco do BRICS, só para você ter clareza do que eu estou falando, é menor do que o Banco do Nordeste do Brasil. E não tem uma operação sequer realizada até agora que possa dizer, não, começou a rivalizar com as interdições de Bretton Woods no Banco Mundial, no FMI, etc., ou no BID. Nada, zero, nada, coisa nenhuma. Vamos capitalizar esse banco. Vamos instrumentalizá-lo para disseminar novas práticas produtivas no grupo, para fazer a economia do conhecimento ser falada com capital sócio e não capital risco, e de investimento, e de garantias e juro. Então, preferências industriais, transferência tecnológica e um regime de financiamento rebelde a Bretton Woods. Vamos colocar isso na mesa concretamente. Eu já fiz isso com grandes comissários, altos comissários do Partido Comunista Chinês e com altos e relevantes membros do governo chinês. Sabe o que eu ouvi de um e de outro? Porque ali é tudo muito linheiramente bem pensado. E o livre mercado? Os dois me perguntaram. A minha resposta foi, nem o senhor nem eu acreditamos nisso.